como sempre, né? O Instagram me tirou. Depois que já tinha acabado o louvor, me tirou porque falou que tava com louvor. O Instagram me tirou, gente. De novo. Caiu, Lê. Acusando do louvor, só que já tinha até acabado o louvor. Não sei não, gente. Mas eu acho que o Instagram tem uma implicância comigo. Toda vez ele faz isso. Boa noite, todo mundo que tá entrando. Eu tava pensando em começar a testar pelo YouTube, sabe? Fazer pelo YouTube pra ver como que é. Mas, né? Vamos lá. O importante é. Não sei ler como que funciona. Mas direto, né? Vocês vê. Que ele me tira e eu tenho que entrar de novo. Aí eu tenho que entrar bem quietinha. Não posso nem louvar. Então, hoje eu separei aqui Mateus 4. É... Foi ontem? Na segunda, gente. Domingo veio um casal de amigo nosso aqui, né, Lê? A Lê e o Anderson. E, e às vezes Deus usa pra falar com outras pessoas, mas acaba servindo até pra gente, né? E foi bênção a visita deles. É, e Deus usou o Érico, né, pra falar algumas coisas e tocou muito em mim, em relação à busca, né? Em buscar a Deus. Eu andava meio assim, preguiçosa, gente, de verdade. É, eu levanto, né, com os meninos e tal, e o que tava acontecendo? Eu voltava pra cama pra dormir depois que eles saíam pra ir pra escola, gente. Olha a preguiça da pessoa. E o que acontecia antes? Nesse horário que o Érico levava eles, o Antônio ficava dormindo, eu aproveitava que estava tudo em silêncio, que eu gosto de orar, de ler a palavra em silêncio, senão parece que não entra na minha cabeça. Então o que estava acontecendo? Como eu estava voltando para a cama e dormindo de novo, eu não estava tendo esse momento com Deus, né? Eu e Deus no silêncio, né, tendo a minha intimidade literalmente com Deus, assim. Eu lia durante o dia, mas não é a mesma coisa pra mim, né? Então, Deus usou o Érico pra falar com a Lê, né? Com, com a Anderson. E serviu pra mim também. É, e aí, o que eu comecei a fazer na segunda? Levantei, já fiz meu cafezinho, já mandei os meninos pra escola e fiquei aqui, né? Em oração e buscando a palavra. E aí na segunda, eu já estava lendo Mateus, e na segunda eu comecei a ler o 4. Pri, esse frio é triste, é só sono e comida, né? E aí, gente, eu comecei a ler o Mateus 4 e, nossa, Deus falou demais, demais no meu coração, assim, de eu ficar emocionada, querer chorar, né? Sentindo a presença de Deus falando comigo. Então eu vou ler, assim, um pouquinho aqui pra vocês do que eu separei e vou conversar um pouquinho, né, com vocês. Assim como Deus conversou comigo, como Deus usou o Érico, né, para me alertar, eu quero passar para vocês, né? Então vamos lá, tá? Mateus 4, que fala sobre Jesus, né? Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Muitas vezes a gente entra no deserto e acha que é o diabo, né? Que tá colocando a gente em certas situações. E muitas vezes não, é o próprio Espírito Santo, né? É... Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ficou com muita fome. Então o diabo tentou Jesus sugerindo. Imagina, gente, a gente ficar 40 dias e 40 noites no deserto sem comer nada. A gente fica algumas horinhas, né? Quando vai comer, parece que tá uma eternidade sem comer, um desespero pra sair comendo, né? Imagina Jesus, 40 dias e 40 noites. E aí o diabo sugeriu para Jesus:
Já, olha o diabo falando para Jesus, já que você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Irônico, né? Mas Jesus respondeu: as Escrituras nos dizem que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou a Jerusalém, a cidade santa, para o lugar mais alto do templo. E mais uma vez ele, quis tentar Jesus e falou: salte daí, já que é filho de Deus, porque as Escrituras declaram: porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para o protegerem em todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as mãos para que você não tropece em alguma pedra no caminho. Jesus replicou: porém, as Escrituras também dizem: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. A seguir, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe as nações do mundo e toda a glória delas. Eu lhe darei tudo isso, disse ele, se você ajoelhar-se e me adorar. O diabo queria que Jesus adorasse a ele. E Jesus disse: sai daqui, Satanás. As Escrituras ordenam: adore somente o Senhor, o seu Deus. Sirva somente a Ele. Vou parar por aqui, gente. Então é assim, né? O que Deus falou assim profundamente no meu coração. Quando a gente vai para o deserto, o que é o deserto, né? Nos dias de hoje na nossa vida. É a nossa vida sentimental, é o nosso casamento não tá indo bem, é a nossa vida financeira não tá indo, né? Conforme talvez, até possa estar indo bem, mas não está conforme a gente quer, né? E tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, né? Muitas vezes acaba sendo um grande deserto na nossa vida. E aí, o que normalmente a gente faz nos momentos de deserto, né? A gente murmura, a gente reclama, a gente culpa o outro. E não é isso que Jesus fez, né? Jesus simplesmente confiou e acreditou em Deus. E honrou, literalmente, ao Senhor, né? Porque o diabo fez de tudo para tirar ele, né? Do que Deus já tinha ministrado, né? Já tinha falado que iria fazer. Para provar para o diabo que não existe outro Deus a não ser ele, né? Então, gente, como que você tá passando o seu deserto? Né? Você tá orando quando você tá no seu deserto? Você tá buscando? O seu deserto é o quê? É o seu casamento? Você tá orando? Você tá sendo fiel, né? Ao seu esposo, à sua esposa? Você tá buscando por ele? Alguma situação que não te agrada? O que você tá fazendo? Você tenta conversar com a pessoa para resolver aquilo? Ou você simplesmente, né, estoura e chuta como diz, né? Como que você age no seu deserto? Porque todos os dias, algum deserto a gente vai, né? A gente vai passar por algum deserto em algum momento, talvez até todos os dias. Mas como está sendo o seu comportamento? Como você está sendo obediente na hora do deserto? Você lembra do que Deus ensina na hora do deserto? Hein, pessoal? Responde aí, interage aí, gente. Porque o deserto, muitas vezes as pessoas veem como um lado somente negativo, e não é. O deserto veio para nos ensinar a buscar ainda mais a Deus. Eu estava falando pro Érico, é muito mais fácil a gente buscar a Deus quando a gente está no deserto do que quando a gente está bem. Porque quando a gente está sofrendo, a gente quer um aconchego de Deus mesmo.
quem busca, quem tá ali na presença do Senhor, sabe que nada conforta o nosso coração a não ser a presença dele, né? Eu posso escutar alguém falar algo pra mim, né? O meu esposo, mas nada dá aquela paz a não ser o Espírito Santo. Então, como que tá sendo você quando você está passando no deserto? É, então é isso que eu quis, assim, sabe, falar. Por quê? Porque Jesus ficou firme, né? Jesus não deu ouvidos pro diabo. Jesus ficou firme em Deus. Então, o que eu coloquei aqui, gente? Coloquei algumas coisas, né? No deserto é lugar de nos aproximarmos ainda mais de Deus. Se a gente se fortalecer no deserto, qualquer coisa que vier, a gente vai estar firme e forte na palavra do Senhor. A gente vai lembrar, calma, é só um deserto e a gente vai passar. Agora, se a gente não tiver firmado na palavra de Deus, a gente não tiver com o nosso coração aberto para o Espírito Santo entrar, a gente pode passar esse deserto por anos. Quantas pessoas vivem na mesma situação há anos, porque não querem deixar o Espírito Santo entrar na vida delas, não querem ter a obediência que Jesus teve quando estava no deserto, né? Então a gente tem que buscar por isso, gente. O deserto não é lugar para a gente morar. O deserto é só um lugar para a gente aprender algo, para a gente se fortalecer, para a gente amadurecer. Se você está no deserto por muitos anos, algo está errado. Você não está sabendo olhar para Jesus. Você não está sabendo buscar a Deus. Entendeu, gente? E se a gente não tiver olhando para Jesus, a gente não consegue passar pelo deserto. O deserto vai matar. O que é nos dias de hoje? A pessoa fica em depressão, a pessoa fica triste, a pessoa fica sem vontade de nada, né? Nos dias de hoje é isso. Quando a pessoa entra num deserto e não consegue passar por ele, causa tudo isso, gente. Esses dias, né, a gente fica assim, o que está acontecendo no mundo, né? Que a gente fica sabendo tantas coisas negativas que está acontecendo. O que está faltando, né, nas pessoas? Eu acredito que é Jesus. É a pessoa conhecer verdadeiramente o amor de Deus por ela. A pessoa ter essa consciência de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque as pessoas estão tirando as próprias vidas. Pessoas novas, gente. Pessoas que tinham milhares de coisas para viver ainda. Eu tô falando porque foi pessoas próximas da gente aqui. Por que que isso está acontecendo? Porque as pessoas não estão firmadas. As pessoas não querem buscar, as pessoas não querem conhecer a Jesus de verdade. Quando a gente conhece literalmente a Deus, a Jesus, o deserto pode ser forte, mas a gente consegue passar por ele. Pode estar doendo, mas a gente está ali firmado, conseguindo passar pela dor. Agora, se a gente não se firma, fica difícil, gente. Fica muito difícil. Por que Jesus passou? Porque Jesus estava firmado. Imagina, gente, a gente ficar 40 dias e 40 noites sem comer no meio do nada. Você aguentaria? Eu não sei se eu aguentaria, né? Eu tenho a plena certeza que Jesus estava totalmente firmado em Deus, né? Então, por isso que ele conseguiu passar. Então, a gente tem que ficar. Eu vejo, assim, as pessoas achando tudo muito normal. Depressão, crianças com depressão. Gente, isso não é normal. Isso é falta de Deus. Isso é falta de Deus. A gente só consegue estar preenchido quando a gente tem Deus na nossa vida, né?
se você, né, que tá afastado do Senhor, que já conheceu a palavra, que já buscou e que tá afastado, volta, porque Jesus fala, é melhor aquele que não conhece do que aquele que conhece e não obedece, não pratica. Então, todo dia é dia para você ter aquela volta, aquele encontro de verdade com Jesus, sabe? Porque Jesus está sempre de braços abertos, está esperando a gente, está aqui, ó, estendendo as mãos. Basta a gente se firmar, né? É o que eu falei, gente, olha, como faz diferença. Quem entrou depois na live, né? Eu tava falando que né, todos os dias de manhã eu já levanto com os meus filhos, eles vão para a escola e eu já ficava aqui, orando, lendo, porque eu gosto de fazer isso em silêncio, né? Consigo me concentrar melhor, conversar com Deus melhor, sentir melhor a presença de Deus. E a preguiça tava me tomando de uma forma que eu tava deixando de fazer isso. E eu tava me sentindo assim longe de Deus, sabe? Sem ter o que passar para as pessoas quando vêm conversar comigo. Porque não tem como a gente passar algo para alguém se a gente não tá buscando, né? Então, é muito importante a gente ficar firme, gente. Firme em Deus, firme em Jesus. A gente precisa dessa busca, né? Aí eu coloquei aqui, né? Gente, eu escrevi um monte de coisa. Ontem eu tava falando pro Érico. Eu tentava cochilar de tarde, porque assim, eu levanto muito cedo, né? Aí nesse frio, de tarde, me dá um sono, mais um sono. E eu deitei assim com o Anthony, falei, vou cochilar pelo menos uns 20 minutinhos, né? Que aí já me faz super bem. Eu não conseguia. O Espírito Santo não me deixava. Vinha tanta coisa na minha mente em relação a essa passagem, só que é engraçado, né? Chega aqui eu esqueço tudo, gente. Eu anotei bastante coisa, mas assim, como tava, sabe? O Espírito Santo queria me ministrar de toda forma sobre o deserto, sabe? E porque eu sei que todos nós passamos pelo deserto diariamente, né? Decepção é um deserto, a gente se decepcionar com algo que a gente, né? Às vezes uma amizade, que a gente, né, apostava ali, nossa, aquela amizade, né? E aí depois a pessoa demonstra que não é. Então são várias coisas que faz a gente, sem perceber, muitas vezes entrar num deserto, que é aquilo que nos aflige, né? E outra coisa, muitas vezes no deserto Deus fica em silêncio. Aí dói, gente. Aí é complicado. Mas por que Deus fica em silêncio? Porque Ele quer uma atitude nossa, né? Deus não quer entregar tudo de mão beijada. Ele quer que a gente se esforce, que a gente tenha bom ânimo em todos os momentos e principalmente no deserto, porque Ele quer que a gente aprenda, né? Assim como Ele fez com Jesus. O diabo estava ali na orelha dele 24 horas. E ele deixou com que Jesus resolvesse isso, né? Então é a mesma coisa com a gente. Ele deixa para ver como que a gente vai reagir. É, muitas vezes quando a Pri tá falando, né? Muitas vezes quando Jesus fica em silêncio, a gente pensa que, né, a gente tá abandonado. Mas a gente não tá. Ele só quer que a gente aprenda, né? É igual nós que somos pais. Muitas vezes a gente sabe que a gente fazendo aquilo pro nosso filho vai ajudar ele. Mas tem momentos que a gente tem que deixar o nosso filho fazer sozinho, né? Porque ele precisa aprender. Eu tô na fase com o Anthony dele comer sozinho, né? Quantas vezes o Anthony joga toda a comida no chão e tal, mas eu tô ali insistindo para ele aprender sozinho. É assim que Deus faz com a gente, né?
porque Ele é o nosso Pai. Então é da mesma forma. A mesma palavra que falou ontem no culto. Nossa, que bênção! Que bênção, porque, nossa, foi muito forte essa passagem que veio pra mim, né? Porque eu tava assim. Eu falei com muitas pessoas que eu sei que tem testemunhos maravilhosos pra dar, né? Só que assim, né, gente? Eu tô fazendo a minha parte, que é falar com a pessoa. Agora tem que o Espírito Santo tocar na pessoa para que a pessoa queira participar, né? Porque tem pessoas que têm vergonha. Então eu deixo muito à vontade. Mas como o meu propósito é estar aqui falando de Jesus, então eu falei, Senhor, eu tô lendo Mateus. Vou continuar lendo Mateus e algo vai vir no meu coração para eu falar na quarta-feira da live. Até coloquei aqui, ó, preparação para a live de quarta-feira no dia 11/9. Olha, gente. E aí Jesus foi falando da forma que ele queria falar, né? Então é bênção. Olha que bênção, né? A confirmação aí do culto. Porque assim, como eu sempre falo, gente, eu não sou a melhor pessoa para falar da Bíblia, né? Eu sou a melhor pessoa para falar dos milagres que Jesus já fez na minha vida, na vida do meu marido, né? Na nossa família. Mas muitas vezes que eu abro a Bíblia, eu falo, Senhor, me dá entendimento, porque olha, tem hora que parece que a cabeça não vai. Mas é bênção, né? Quando a gente deixa que seja conforme o Senhor quer, as coisas fluem, né, gente? Por mais que eu gagueje, que eu fique, né, meio atrapalhada, mas tá sendo do jeito que Jesus quer, né? No simples, e é isso aí. Então é isso, gente, que eu, né, quero falar. O foco é Jesus, né? Não devemos adorar outros deuses a não ser Deus e Jesus. E ficarmos firmes, né? Ficarmos firmes no nosso. Quando vir o nosso deserto. Porque a vida é entre altos e baixos, né? Não tem jeito. Mas o importante é a gente estar firme com Jesus, né? Que aí fica tudo de boa. Aí tem uma outra parte aqui, gente, que eu li também, que eu gostei bastante também, que é Mateus 6:34. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é o suficiente a carga de cada dia. Quantas vezes a ansiedade bate na gente? Porque a gente fica pensando no amanhã, né? E Jesus está falando aqui. Não se preocupe com o amanhã, né? Ele está cuidando. Fiquem firmes no hoje, viva o hoje, desfrute o hoje, curta o hoje, né? Faça o seu melhor hoje. Amanhã é outro dia, né? O dia de amanhã está preparado por Deus e vai ser maravilhoso também. Então, que a gente não venha ficar ansiosos, né? Com o dia de amanhã. Imagina se Jesus ficasse ansioso no deserto. Imagina, né? Então, que isso sirva pra gente também. Tomar cuidado com a ansiedade, né? A ansiedade causa depressão, causa tristeza, pode causar até inveja, gente, porque hoje em dia com a rede social é bem complicado, né? A gente fica vendo a vida de outras pessoas e tal. E muitas vezes a gente não tá vivendo aquilo ainda, né? Ou não vai viver porque não é o plano de Deus para nossa vida. E aí isso causa uma ansiedade, né? A gente vê a vida do outro e querer tal coisa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Eu lendo assim essas passagens me veio isso na cabeça também, né? Eu tava até pensando assim, o Instagram, né? Ele pode ser bênção, como não.
Porque no Instagram a gente segue pessoas famosas, né? Essas coisas. E o que normalmente essas pessoas postam? Só glamour, né, gente? Só a parte boa. E se a gente for parar pra pensar, não é isso. A vida não é só isso. Só mil maravilhas, né? Então, às vezes a gente pode estar se espelhando em alguém e isso pode não estar fazendo bem pra gente. Então, pra gente tomar cuidado, né? Vamos se espelhar em Jesus, né? Que ele fala verdadeiramente tudo, né? Não é só a parte boa. Ele mostra a parte difícil, a parte boa. E então a gente tem que se espelhar somente em Jesus. E, gente, eu acho que é isso. Eu queria fazer uma coisa hoje um pouquinho diferente, né? Que eu nunca fiz. O Nicolas, eu pego o celular do Nicolas pra pôr louvor aqui. O Nicolas já veio e pegou, gente. O Nicolas tá tumultuando na live, porque eu ia fazer um negócio aqui e cadê o celular pra eu pôr o louvor, né? Espera só um minutinho aí. Enquanto isso, gente, vão pensando, né, no que Jesus já fez na vida de vocês, nos milagres que o Senhor tem feito, né, no em cada livramento que o Senhor nos dá todos os dias, né? E vamos ficar em oração, agradecendo a Deus, porque Ele cuida da gente, né? Certeza disso. Aí eu ia falar assim: peraí, gente, deixa eu pegar o celular, peraí. Só um minutinho. Se vocês tiverem um cantinho, né, pra vocês ficar tranquilo, eu quero hoje pôr um fundinho aqui. Espero que o Instagram não me tire, né? Vou pôr baixinho. Pra gente orar um pouquinho, tá bom? Peraí. Porque grande é o poder da oração, né? Meu Deus. Ah, gente, eu queria falar uma outra coisa também. Né, quando Jesus ficou 40 dias e 40 noites e sem comer, eu queria falar um pouquinho do jejum. Como é importante a gente fazer um jejum, né? Entregar a Deus. Façam, sabe? Ô Pri, eu tava conversando com o Érico ontem, gente, porque assim, eu tava assistindo um stories de. Eu não sei se ele é pastor já. E ele tava falando sobre o jejum. Que o verdadeiro jejum é aquele em que a gente fica literalmente sem comer. E aí eu fui comentar com o Érico, né? Eu falei, Érico, será, né? Então o que a gente faz não tá valendo, né? De ficar sem, tipo, comer doce, sem tomar refrigerante, essas coisas. E assim, lógico, é um sacrifício a Deus você deixar de comer algo que você gosta muito. Porém, a gente foi ler sobre o jejum e realmente, Pri, a gente estamos um pouco é, erradas. Porque assim, o jejum, para que você entregue literalmente o seu espírito, né, a sua carne, realmente é ficar sem comer. Mas não é que a gente tem que ficar sem comer por dias, não é isso. Mas igual a gente já fez. Vamos ficar a parte da manhã sem comer nada, entendeu? Então, gente, para quem não tem costume de fazer jejum ou que já tem costume de fazer jejum, é muito bom, é muito importante, né? É um sacrifício a Deus. Então você fica com mais sensibilidade ao Espírito Santo. Então, Pri, o que eu entendi é isso, que eu e o Érico lemos aqui, né? Entendemos é isso. Ficar realmente sem comer nada, né? Algumas horas. Depois eu vou procurar aqui e vou postar. Porque, gente, eu sou péssima pra gravar as coisas. Eu converso com. Meu, ontem eu e o Érico tava conversando.
Aí ele começou a falar de uma passagem aqui que eu tinha lido um dia antes, gente. Eu já tinha esquecido. Eu sou muito ruim de memória. Vocês são assim também? É, eu sei que você faz, Pri, verdade. Gente, então eu vou pôr um fundinho aqui, vamos ver como que vai ficar. Quem puder, né, fecha os olhos. Tenta imaginar Jesus estendendo as mãos para você, pro seu deserto, né? Pra sua aflição. Vai tentando imaginar Jesus cuidando de você nesse momento. Porque Ele cuida, né? Jesus é o nosso consolador. Nosso porto seguro, né? Não existe outro que nos ame mais do que Jesus, gente. Então quem puder estar orando aí, né? Coloque suas aflições, as suas dores, as suas tristezas, tudo nas mãos do Senhor, gente. Ele é aquele único que pode curar, que pode libertar, que pode restaurar casamentos, que pode curar de doenças. Vai falando com Jesus. Pede para Ele entrar dentro do seu lar, fazer morada dentro do seu lar. Que o Espírito Santo dele permaneça dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua família, do seu casamento, da vida dos seus filhos. Que Ele venha cuidar todos os dias, né, dos nossos filhos. Que Ele proteja nossos filhos de toda maldade. Ai, gente, é muito pesado, mas que o Senhor venha proteger nossos filhos de toda pedofilia. Que Ele cubra os nossos filhos com o sangue dele, impedindo que todo mal, que toda pessoa maldosa chegue próximo dos nossos filhos. Vai orando, ore pelos filhos de vocês, nossas crianças, né? A gente vê tantas crianças aí sendo abusadas. Vamos orando, gente, pelos nossos filhos. Nossos filhos é a herança do Senhor. A gente tem que cuidar deles com todo amor. Ter sabedoria, né? Buscar por sabedoria para cuidar dos nossos filhos. Direcionar eles nos caminhos certos. Que a palavra de Deus entre no seu lar. Que todo dia você possa tirar 5 minutinhos para estar lendo algo com seu esposo, com seus filhos. Que você possa estar orando com seus filhos, ensinando eles a orar, a buscar a Deus, para que eles venham entender que Jesus é o caminho desde pequeno, para que assim eles não se desviem, né, dos caminhos do Senhor. Que nós possamos ter sabedoria com os nossos esposos, que nós possamos dar amor, carinho, ser menos agressivas, que nós possamos entender o lado deles, né? Muitas vezes chegam cansados do trabalho. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor venha nos fazer ser mulheres, né? Nossa, gente, fugiu a palavra. A mulher sábia edifica a casa, né? Que nós possamos entender isso, que nós possamos ser diferentes, que nós venhamos buscar para que sejamos diferentes em cada lugar que chegarmos,
que nós possamos entender a dor do outro, que nós possamos ajudar outras mulheres. Quantas mulheres já passam e estão passando e vão passar pelos processos que a gente já passou e hoje estamos curadas. Que o nosso testemunho de vida não seja de vergonha, mas seja de honra. Que nós possamos ter coragem de falar, de glorificar o que Jesus fez na nossa vida. E assim possamos ajudar outras famílias, né? Que a nossa vida sentimental seja visitada pelo Espírito Santo. Que todo afastamento de casais, que o Senhor venha unir cada vez mais. Que a nossa vida financeira não venha ser uma tribulação na nossa mente. Que a gente possa entender o processo do Senhor na nossa vida. Muitas vezes estamos querendo algo que o Senhor não quer para este momento. Muitas vezes estamos buscando, né, o financeiro, só pensando no financeiro. E estamos esquecendo que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Ele que dá tudo na nossa vida. Por que está preocupado? Por que estamos preocupadas? Que a gente entenda que a gente tem que buscar a Deus. E o resto o Senhor fará. Para não criar preocupações à toa na nossa mente. Deus cuida de cada detalhe. Não deixe de sonhar. Põe os seus sonhos para fora, fale com Deus e Ele vai cuidar de cada um. Ele vai realizar cada sonho do seu coração, mas é no momento dele, não no seu. Que nós possamos entender isso. Porque quando é no momento de Deus, é perfeito e agradável. Quando é no nosso momento, não é perfeito e agradável. Quantas vezes eu quis fazer algo que não era para aquele momento e foi tribulação. Então que a gente venha entender que tudo é do Senhor na nossa vida. E aí tudo vai ser tranquilo, vai ser de paz, vai ser de alegria, vai ser de união. Ai, gente, que gostoso falar com Deus. Como é bom sentir o Espírito Santo. Vamos pedir perdão para o Senhor todas as vezes que a gente é falha, que da nossa boca sai coisas que não é para estar saindo. Que o Senhor venha nos lembrar, quando a gente estiver para errar, que o Senhor venha e faça a gente lembrar que aquilo não é de Deus. E que a gente venha obedecer. Que a gente venha entender que a gente precisa obedecer. Em nome de Jesus. Eu peço a Deus que Ele venha visitar cada uma de nós. E que a gente fique diferente. Que a gente acorde amanhã diferente. Que a gente queira buscar a Deus. Que Ele ponha isso no nosso coração. Que a gente venha tratar os nossos filhos diferente. Que a gente venha tratar o nosso marido diferente. E isso só é possível através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos dá mansidão. Então eu peço, Senhor, que o Senhor nos visite e nos faça ser diferente, que nos faça ser pessoas melhores. Que todo nervosismo que possa existir na gente, que caia por terra. Que venha a tua mansidão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que venha a tua mansidão dentro de cada uma de nós. Dentro do nosso lar. Haja paz, haja tranquilidade, felicidade, alegria, prosperidade. Mas que venha tudo do Senhor. Que não venha do nosso braço, que não venha da nossa vontade, que venha do Senhor. Em nome de Jesus.
Eu quero agradecer a cada uma que fica aqui comigo, gente. Vocês não têm noção da luta espiritual que é estar mantendo essa live. Mas eu creio que grandes coisas o Senhor fará ainda. Na minha vida, na vida de vocês, na vida de pessoas que ainda vão entrar nessa live, que vão ouvir a gente falar de Jesus, que vão ouvir os milagres, os testemunhos que vão ser passados aqui nessa live ainda. Eu tenho certeza que alguma diferença está sendo feita através dessa live, né? O importante é a gente resgatar vidas. Não importa quantas pessoas estão entrando. Eu quero que pelo menos cada pessoa que entrar saia de uma forma diferente. Ai, gente, que gostoso. O meu intuito aqui é pessoas que ainda não conhecem a Jesus que venham conhecer, através da minha simplicidade, das minhas palavras. E pessoas que estão afastadas voltem para o caminho do Senhor. Porque a gente sabe, né? O quão bom é sentir a presença dele, o quão bom é sentir a paz dele, o quão bom é saber que ele está com a gente a todo momento, né? Mesmo a gente sendo falhos. Ai, gente, eu agradeço muito, muito, muito. Eu espero, assim, né, que de alguma forma eu tenha ajudado através, né? Eu tenho ajudado não, né? Que através do amor de Deus, da palavra de Deus, tenha tocado vocês, né? De alguma forma. Quero agradecer muito, muito, muito vocês estarem aqui e entendam que a única paz verdadeiramente vem do Senhor Jesus Cristo. Muito, muito obrigada. Querem mandar alguma coisa aí? Pra gente estar encerrando. Se vocês quiserem mandar alguma coisa. Quiserem mandar alguma coisa pra eu falar, estudar, né? Buscar pra próxima live. Aceito palpites, tá, gente? Deu pra vocês escutarem, gente? Tudo certinho? Vocês estão muito quietinhos hoje. Então, gente, uma boa noite. Durmam com Deus. Fiquem bem, tá bom? E precisar de alguma coisa, estou aqui. Só me mandar um zap que eu estou aqui. Tá bom? Fiquem com Deus. Na próxima, quem sentir de participar, chama na hora da live, Fê. Pode ser também. Gente, aqui é tudo nosso, né? Muito lindo, Nunes. Ai, obrigada. É muito bom a gente saber, né, que tem alguém que cuida da gente todo momento. E eu tenho certeza, né, quem conhece a minha história, a história do Érico, sabe. Grande diferença que Jesus fez na nossa vida, né? Então, gente, muito obrigada. Quem quiser participar da próxima live, tô aí. Até quarta-feira que vem. E me aguentem nos stories, hein? Gente, tem hora que eu, né? Meu Deus, não paro. Boa noite, fiquem com Deus. Beijo.